Boa noite para você. Não sei se você está na igreja, se você está na sua casa. O importante é que você esteja conectado aqui com a gente, não é? Estamos aqui diretamente do nosso auditório aqui principal da APAC, Associação Paulista Central. E estamos iniciando aqui a nossa segunda live, né? Essa live que está trazendo e vai trazer, não é? Muita informação aí para os nossos anciãos, para os nossos líderes. Estamos num processo aí importante de início de capacitação da nossa liderança para o importante evangelismo do ancianato e de todos os diretores de congregações aí para o mês de janeiro. Então você é muito bem-vindo, é muito bom ter você aí na nossa companhia, é muito bom ter você como líder interagindo com a gente e, sobretudo, participando desse momento tão especial que é o nosso momento de capacitação. Estamos chegando já no final desse ano e já os nossos olhos estão voltados aí para as atividades de 2024 e eu tenho certeza que você está com muita motivação para continuar firme aí nesse grande trabalho que é alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Então, sejam muito bem-vindos. Eu sei que nós temos aquele momentinho de compartilhar, não é? Então, estamos aqui pelo canal do YouTube da Paulista Central. Se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal. É muito bom porque a gente tem sempre muitos conteúdos semanais e você pode, além de ter bons conteúdos, compartilhá-los também com seus amigos. Mas o importante agora é você ligar aí a antena e conectar com outras pessoas, né? Tem um ancião da tua igreja, tem um diretor missionário, tem tantas pessoas aí que, de alguma maneira, eles estarão envolvidos no nosso evangelismo também. Então, manda aí aquele link especial, compartilha a nossa live e eu tenho certeza que vamos nessa corrente forte aí, multiplicar os nossos conhecimentos e também os nossos esforços. E eu não estou sozinho aqui hoje, não é? Sempre há pessoas especiais aqui com a gente e eu hoje tenho aqui dois indivíduos que são muito especiais e importantes aqui para a nossa associação, né? Ao meu lado aqui está Pastor Erlo Brown. Boa noite, feliz sábado, Pastor Erlo. Boa noite, Pastor Elias. Eu pensei que você nem ia deixar a gente falar, você estava tão animado, pegou assim uma corrente de vento assim, foi forte, igual teve em alguns lugares aí, né? Teve muito vento esses dias, minhas janelas caíram, tanta coisa caiu, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E a gente está muito contente, porque a gente sabe que nossos queridos líderes, nossos anciãos, nossos pastores estão atentos aí nas nossas igrejas ou mesmo em casa, estão aí se preocupando para se prepararem, para darem o seu melhor no final da história deste mundo. Então é um momento muito especial e nós estamos muito felizes e desejamos para você, para a sua família, para a sua liderança, uma bênção especial de Deus, para que você permita, como estamos estudando na escola sabatina desse trimestre, né? Deus usar você poderosamente para fazer a diferença, para comunicar o evangelho, para ser uma grande bênção a muitas pessoas. Então, eu confesso, pastor Elias, que eu estou muito entusiasmado. No início lá de 2023, os nossos anciãos fizeram um trabalho muito lindo e eu estou acreditando que em 2024 nós teremos ainda mais igrejas participando. E eu faço o apelo para você, fique aí, chame os seus amigos, porque nós temos um conteúdo simplesmente extraordinário. Não é isso, pastor Bispo? O que você acha? Boa noite, pastor Brenha, pastor Erlo. Boa noite, evangelistas. Já vou chamá-los assim já. Evangelistas, queridos anciãos, ancionato, né? Porque as mulheres também estão envolvidas aí na pregação do evangelho. Aos colegas pastores também. E o meu desejo é que essas transmissões que estão acontecendo aqui, elas possam servir como capacitação para você realizar um grande trabalho aí nesse evangelismo do ancianato. Tenho certeza que Deus vai usar você poderosamente, vai fazer apelos poderosos, pessoas tomarão a decisão e muitas pessoas serão batizadas para a honra e glória de Deus, pastor Brenha e pastor Erlo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O pastor Erlo estava dizendo aí, o ano passado nós começamos, né, esse projeto, tivemos aí aproximadamente 55 igrejas
que se envolveram nesse mega projeto de evangelismo. Pastor, foi bom, foi bem foi importante. Excelente. Muita gente salva. Posso dizer quantos já se inscreveram para esse projeto? Pode, com certeza. Pois é. Já passou de 160 igrejas. Amém. Uau, mas tem limite? Não pode ser mais do que isso? Vai chegar muito mais, pastor. Uau. E eu estou muito legal. feliz porque temos igrejas aí de todas as regiões, pastores estão envolvidos, anciãos muito motivados, e a gente está com uma estrutura muito bem preparada e montada para que esse momento realmente seja um momento extraordinário aí em 2024. Louvado seja Deus. Louvado Eu estou seja Deus. muito animado e tenho certeza que Deus pode contar com você, com a sua influência, e Ele vai tomar a sua língua, o seu coração e a sua vida para que você seja essa grande bênção. Perfeito, pastor. Então a gente sempre começa esse momento com uma oração, né? E é importante a gente ter a presença de Deus. Eu vou convidar o pastor Bispo, né? O nosso líder de evangelismo aqui da PAC. Muito bom tê-lo aí. Para que interceda por tudo aquilo que vai acontecer agora, pelos anciãos que já estão nas igrejas. Temos aqui um grupo já muito representativo. Muita gente aqui já interagindo e daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho no final. Então, a nossa live hoje, ela vai ter alguns momentos especiais. E a gente vai, logo após a oração, então, mostrar aí como a gente vai ter o nosso momento de capacitação. Então, ore por nós, pastor. Nos coloque diante da presença de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo privilégio dessa reunião virtual, mas também presencial. Queremos pedir a presença do Teu Santo Espírito, Deus onipresente, em todos os lugares onde o Teu povo se reúne nesse momento, para aprender como melhor Te servir e salvar pessoas para o Teu reino. Por favor, abençoe a nós aqui, a tudo que irá acontecer aqui, as pessoas que irão transmitir conhecimento e informação, que tudo seja de bom proveito, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Erlo, antes do senhor entrar aí com uma reflexão motivacional, tem algo especial que vai acontecer aí próximo final de semana. Então preste atenção numa coisa aqui importante. Olha, nós vamos ter, esse é o nosso segundo treinamento, certo? Vamos ter mais um treinamento na próxima semana, né? Então a gente vai avançando no nosso ciclo. E no próximo sábado, então nós teremos aí algo muito especial. E o que é que vai acontecer nesse próximo sábado, dia 18, pastor Erlo? Se você se esqueceu, é bom anotar agora aí, porque vai ter um encontro maravilhoso do ancianato, né, de todos o grupo de líderes e anciãos. E você pode ver na tela que nós teremos o quarteto Cânticos Vocal. Agora é quinteto, viu? É quinteto, né? É quinteto. Melhor que 4 é 5, né? Melhor do que 4 é 5. Se um falhar, o outro entra em campo, né? Teremos o pastor Alejandro Bulhon, um dos pregadores mais conhecidos da Igreja Adventista no mundo, estará falando exclusivamente para os nossos anciãos. Teremos pastor Gerson Santos, líder da Conferência Geral, pastor Lucas Alves, também da divisão sul-americana, responsável por todo o ancianato, pastor Gary Kraus, Wagner Kuhn, pastor Joseph Kidder. Kidder, ele foi uma pessoa que nasceu lá em Nínive, pastor Brenha. Sim. E ele vai contar uma história maravilhosa, vai ser uma grande inspiração. E nós esperamos vocês lá no NASP, no próximo sábado, para essa grande festa, pastor. 18 de novembro, às 9 horas, no NASP Engenheiro Coelho. Vai ser uma festa inesquecível. E o Wagner Kuhn também. Wagner Kuhn, sim, com certeza. Enfim, é um timaço, hein, pastor? É um timaço. Então, começamos o nosso concílio às 9 horas e ele se estende até o final. Pastor Bispo também vai estar, pastor Elias Brenha, todos esses fiéis estarão conosco lá. Estaremos lá, né? E você também, com certeza. Muito bem. Pastor Erlo, então, as suas palavras iniciais aí, antes de entrarmos na nossa aula propriamente dita de capacitação. Obrigado, pastor Elias, obrigado, pastor Bispo, por estarem conosco. Obrigado você também por ter reservado esse tempo. Talvez você ainda não tenha feito o seu lanche. Espere só um segundinho, vai ser rápido. E nós já vamos dar a informação de forma pontual e vai ser muito importante para você participar desse projeto. Alguns anos atrás,
o famoso presidente americano John Kennedy convidou o maior pregador batista de toda a história, chamado Billy Graham, para jogar com ele no campo de golfe. E quando eles estavam jogando uma partida, John Kennedy olhou bem nos olhos de Billy Graham muito conhecido, grande evangelista mundial, e disse assim: Billy Graham, você acredita que Jesus vai voltar? O que vocês acham que ele respondeu? Lógico, Billy Graham tem um livro escrito chamado A Segunda Vinda de Cristo. E olha que fato interessante. 1000 dias depois desse jogo, lá no Texas, esse presidente foi assassinado. Infelizmente, ele foi assassinado. Mas ele estava previamente tentando entender o porquê Jesus ia voltar. Eu perguntaria para você: você realmente acredita que Jesus vai voltar? E se você acredita que ele vai voltar, o que é que você, eu, pastor Bispo, pastor Brenha, nós estamos fazendo para apressar esse dia? Será que existe alguma coisa que eu posso fazer ou deixar de fazer? Existem muitas pessoas que, infelizmente, têm se acomodado. Com certeza não é você, mas existem muitas pessoas que ainda não sabem que Jesus é nossa maior esperança e que ele vai voltar. E a Bíblia fala, os evangelistas, quando vão logo no início do texto bíblico da série evangelística, a gente fala, Daniel 2, e a gente menciona que existem só no Novo Testamento mais de 2000 textos que nos alertam, que nos informam que Jesus vai voltar muito em breve. E há poucos dias a gente está aí participando, muitos estão angustiados, com medo do que deve acontecer lá no Oriente. O que vai acontecer? O Hamas, Israel, Irã, a Rússia, Estados Unidos. O que vai acontecer? Muitas pessoas estão inquietas. E eu queria ler para você um texto que Paulo mandou uma cartinha lá para Timóteo, segunda carta de Timóteo 3, no versículo 1. E olha o que ele disse naquela ocasião. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Alguém tem dúvida do tempo que a gente está vivendo, né? Pois os homens serão o quê? Egoístas. Serão o quê? Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Olha como a Bíblia descreve exatamente o tempo em que nós estamos vivendo. E são traidores, atrevidos, enfatuados, mas mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder. E olha o conselho de Paulo: foge também destes, vá para longe, porque o mundo está passando por momentos muito difíceis. E essa guerra, alguns estão apavorados, imaginando que a terceira guerra mundial está para acontecer. E o nosso tema do Ancionato aqui, na nossa série, uma série maravilhosa, os materiais que nós teremos disponíveis para fazer o trabalho, olhando para cima em tempos de crise. Será que teria um tema melhor? Com certeza não, pastor Bispo, pastor Brenha, com certeza não. É o momento de nós chamarmos o mundo para olhar para cima. E eu queria dizer para você com todo carinho, como líder aqui da PAC, vamos, como igreja, olhar para cima, com fé, com esperança, sabendo que Jesus vai voltar muito em breve. E eu tenho um texto aqui que eu gostaria de compartilhar, dizendo 1 Coríntios 15, no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Ó Paulo falando para você, sede firme, não desanime. E o que mais? Inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor.
Então, Paulo faz uma motivação aqui, dizendo, olha, vamos ser abundantes, vamos nos engajar, vamos nos envolver, vamos preparar a nossa igreja, vamos entender um pouco mais o que significa o ciclo do evangelismo, vamos aprender, vamos nos disponibilizar. E olha o que ele diz aqui. Inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é o quê? Não é vão. Então, querido ancião, o ancionato, Deus está dando essa oportunidade para você. E em nome de Jesus, eu quero convidá-lo a se unir. Vamos fazer desta série a série mais importante da nossa igreja, da nossa história. Nós teremos mais informação, teremos materiais, teremos suporte para ajudá-lo nesse processo. Mas vamos fazer com que a nossa igreja, a nossa comunidade, possa olhar com esperança para cima. E você sabe que tudo que você fizer para abreviar a volta de Jesus, Paulo diz que o seu trabalho não vai ser em vão. Louvado seja Deus, trabalhe com o Senhor, trabalhe para o Senhor, porque nessa junção do humano com o divino, muitos milagres, com certeza, pastor Elias e pastor Bispo, vão acontecer aí na sua comunidade. E nós estamos juntos, orando, torcendo, para que tenhamos muitas bênçãos, muitas vidas transformadas, sabendo que todo o seu engajamento não será vão no Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te use poderosamente para fazer a diferença, para ser uma grande bênção no início deste ano. Amém, pastor. Muito obrigado. Que reflexão. Você percebeu, né? Aonde está o foco, né? Nós queremos que Jesus volte rápido demais. Jesus precisa voltar. Precisa voltar. Então, na verdade, o evangelho precisa ser pregado, as pessoas precisam ser alcançadas, e não há outra forma de alcançarmos as pessoas a não ser pregando para elas e mostrando quem é Jesus, né? E o ser humano é um instrumento que Deus tem para fazer essa obra, né, pastor? Obrigado aí por essa motivação. Pastor Elo sempre muito motivado, muito entusiasmado e ele realmente impulsiona, né? A todos nós pastores, a nossa liderança. E é por isso que a PAC hoje passa por um processo extraordinário, né, pastor? Louvado seja Deus, porque cada vez mais a igreja está tomando consciência mesmo do tempo em que nós estamos vivendo e, sobretudo, a necessidade de estar cada dia mais engajada, não é? Nesse processo de evangelização e de finalização da obra de Jesus, de Deus aqui na terra. A PAC não para. Amém. E graças a você, nosso líder, a PAC não para. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, antes que o bispo apresente aí pra gente o nosso palestrante da noite, tá certo? Eu vou fazer uma rápida interação aqui, pastor, porque tem muita gente aqui, muito pastor, muitas igrejas reunidas aqui, olha. Então a gente tem aqui, olha, o distrito de Indianápolis, olha aí, Jardim Icaraí, estamos ligados, né? Olha que coisa bonita. Distrito do Jardim Florense, conectados. Temos aqui, olha, eu vou até fazer uma saudação aqui, a Maria Jardelina, ela mora em Soure, Marajó, Pará, Brasil. Até ela está conectada aqui, ó, lá no Pará. Que maravilha. Ela não vai parar, então. Não vai parar, né? O distrito de Pirassununga. Olha aí, pastor Carlos, muito obrigado aí por estar com a gente. Olha, o distrito do Londres aqui também com a gente. Igreja do Jardim Icaraí, Campinas. Olha só que coisa bacana, muita gente. Deixa eu ver, tem até uma igreja aqui, olha, Igreja Adventista Sétimo Dia, Floramar, BH, olha, Minas Gerais, um abraço aí. Central, um abraço para vocês. Né? Olha aí, Jundiaí conectada, Jaú Central conectados. Deixa eu ver mais aí, tem até uma igreja aqui, olha, de João Pessoa, lá na Paraíba, Igreja Valentina, um abraço para os nossos irmãos aí paraibanos. Olha aí, Jardim Itália, da PAC. Que bacana, né? E eu poderia falar, mas eu vou falar um pouquinho mais depois aí no final. Muita gente aí, obrigado aí aos pastores, obrigado aí aos nossos anciãos. Olha aí, Jardim Planalto, Conchal. Que bacana, hein? Muita gente. Para todos vocês, olha meus aí, amigos. Santa Genebra. Muito bem, até Londrina, Paraná. Olha aí,
Muita gente boa aqui abraço aos conectada, hein, pastor? paranaenses. Muito bem. O distrito, e o último aqui, pastor, distrito de São Pedro, Pirassununga. Você vê que as pessoas estão aí conectados mesmo, né? Muito bem. E alguém colocou aqui, ó, dia 18, imperdível, pastor Ednelson Storck. Uau! Um abraço, pastor Um abraço, Ednelson. pastor. É muito bom, né? Ter aí essa turma especial. Bom, pastor Bispo, o homem que tem ajudado aí milhares de pessoas a conhecerem Jesus, coordena uma equipe extraordinária aí de evangelistas, não é? Quem é que está conosco hoje para ministrar uma classe? E que classe é essa, pastor? Conta pra gente. Muito bem. Você está preparado aí? Já pegou sua caneta? Pegou seu papel? Porque agora é hora de aprendermos um pouco com o pastor Éden Serrano. Quero convidá-lo para vir aqui à frente. Uma larga experiência no evangelismo. Hoje líder do Departamento de Missão Global aqui da nossa associação. E hoje ele vai falar com você, querido ancião e anciã, sobre o ciclo do evangelismo. O evangelismo não é um evento, o evangelismo é um processo. E você vai aprender isso hoje com o grande pastor Éden. Pastor, que Deus o abençoe e o use grandemente. E você, querido ancião, líder, pega a caneta aí e anote tudo aí, tire todas as suas dúvidas. Vai ter um momento de perguntas depois, né? Vamos ter. Você poderá registrar lá na live ali a sua pergunta. Interessante, né? Pastor Éden estava sentado na bancada aqui com a gente na sexta-feira passada. E ele bombardeou o pastor Abdala, né? O pastor Abdala que estava aí. E hoje é a sua vez, meu amigo. De ser abençoado. E sexta-feira que vem vai ser o bispo, né? Então a gente vai... Vou pegar leve hoje. Vai trocando aí Então, pastor Éden, seja bem-vindo aí, que Deus te abençoe, viu? Olá, querido amigo, nós vamos bater um papo agora sobre o ciclo do evangelismo. Você vai perceber que na foto que você está visualizando, o ciclo da vida, como eu quero falar para o meu amigo pastor Elias, veja, o ciclo da vida, o melhor momento da vida será em que fase? Será que é na infância? Será que é na fase aqui na meia-idade? Ou será que já é na melhor idade? Você vai perceber que na maioria das vezes nós aproveitamos ou estamos maduros já na idade avançada, é que a gente já aprendeu os caminhos que a gente deve ou não deve seguir. Tem uma história muito bacana que eu quero compartilhar com você, que certamente você já ouviu, uma alegoria falando da estrela do mar, que um certo homem, vendo um menino que todos os dias chegava ali no mar e arremessava estrela do mar a estrela do mar. Bom, um certo dia esse senhor foi lá e foi perguntar para aquele jovem, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou tentando salvar as estrelas do mar. Ele falou assim, mas olha quantos quilômetros tem esta praia. Você não está vendo que é quase impossível de salvar as estrelas do mar? E esse menino disse uma coisa tremenda que eu acho que serve para mim e para você. Ele disse assim, olha, enquanto eu puder salvar cada uma, eu vou fazer a diferença na vida delas. Eu não posso salvar a todas, mas as que eu salvar, vou fazer a diferença. Então, você vai perceber que eu e você temos um desafio grande de fazer a diferença. Veja, Ellen White vem dizendo nesse texto uma coisa maravilhosa. Ela diz assim, ó, em cada igreja existem talentos que, mediante o correto enfoque, serão desenvolvidos um ponto que se torne o grande auxílio ao mundo. Veja aqui, vem comigo, ó. Estou conversando aqui com o João, com o Carlos, vem cá, vem comigo agora. Olha que coisa maravilhosa. A Ellen White continua dizendo, no Testemunhos Seletos, volume 9, na página 117, diz assim, o que agora se necessita para a edificação de nossas igrejas é do aprazível trabalho de obreiros, de homens, de anciãos, anciãs, homens e mulheres como eu e como você. É isso mesmo. Nós estamos sendo chamados por Deus para treinar uma igreja, para desenvolver talentos maravilhosos. E ao desenvolver talentos, nós vamos perceber que a revista Ministério, ela trouxe um artigo muito bacana falando sobre o desenvolvimento da maturidade espiritual das pessoas, ou do novo discípulo, aquele que chega na igreja. Perceba, veja, ele coloca aqui uma escala de ações. Primeiro, a escala de ação que desenvolve as pessoas, você vai perceber aí, ó, que desenvolve as pessoas.
são o estudo da palavra de Deus. Veja, depois você vem aqui, ó, como ajudar as pessoas a servirem. Então, o evangelismo, nada mais, nada menos, vai trazendo a oportunidade para nós nos desenvolvermos. E você? Você tem desenvolvido muitos discípulos? Você tem desenvolvido muitas pessoas? Quem está vindo atrás de você? Veja, quando a gente fala de discipulado e a gente olha para a Bíblia, um exemplo claro, maravilhoso que a gente pode perceber é de Paulo. Principalmente quando ele fala lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1, ele fala para Timóteo, o discipulado que ele fala para Timóteo. E tem uma frase que eu gosto bastante e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Veja, você ganha um par de asas quando ajuda as pessoas a saírem do chão. Em outras palavras, quando você desenvolve as pessoas, então, meu amigo, minha amiga, acredite, Deus vai fazer a diferença na sua vida e na vida de outras pessoas. Nós vamos perceber que na maioria das vezes, quando a gente fala de ciclo de discipulado, a gente olha para a grande comissão. Quando a gente olha para a grande comissão, Jesus Cristo lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, ele diz o seguinte, que nós temos que ir e fazer discípulos. E ao fazer discípulos, nós fazemos duas coisas. Quais são essas duas coisas? Batiza e ensina. Ensina e batiza. Batiza e ensina. Ensina e batiza. Então, no discipulado está intrínseco. E quando você for no manual da igreja, eu não me lembro a página agora, se não é a página 148, mas ela diz o seguinte, que o processo do discipulado se dá quando eu entro num processo de nutrição e de evangelismo. E o que é aqui? Batiza, ensina e batiza. É quando a gente desenvolve as pessoas para a missão. E quando isso acontece, meu querido irmão? Quando a gente pratica a ordem bíblica. E você vai perceber que, olha aqui, vem comigo aqui agora, olha aqui, você tem duas pernas. E quando você tem duas pernas, essas duas pernas na igreja, no corpo de Cristo é primeiro evangelismo pessoal e evangelismo público. Evangelismo pessoal e evangelismo público. Isso vai dar o quê? Equilíbrio ao corpo de Cristo. Quando nós desfrutamos desse tipo de equilíbrio, então nós estamos prontos a praticar o ciclo. Vem aqui comigo, o ciclo diz lá que primeiro, se você for olhar de uma maneira alegórica, como Jesus trabalha isso, e ele vai falando, meu querido amigo, olhe para o campo, ele usa elementos da natureza. Vem aqui, quando olha para a parábola do semeador, quando olha para João capítulo 15, a videira, e ele vai dizendo aqui, nós temos 5 etapas, 5 fases, 5 passos que nós precisamos caminhar. Então seria, a primeira fase, eu preparo a terra. Depois de preparar a terra, o que eu faço? Eu vou semear. Depois de semear, eu vou cultivar. Depois de cultivar, aí então a gente faz o quê? É isso mesmo, a gente colhe. Então colher é nada mais, nada menos do que uma etapa do ciclo, não é o ciclo. Em outras palavras, evangelismo é um processo, faz parte de várias etapas. E quando a gente visualiza isso e percebe isso, a gente vai então para o quinto passo, que é depois de colher, da onde será que o semeador tira as sementes para a próxima colheita? Na multiplicação. Então eu preciso agora, diante dessas 5 etapas, fazer o quê? Nada mais, nada menos do que olhar para a vida e tirar lições preciosas. E eu quero desafiar você a olhar para a sua vida, querido ancião, querida anciã, você que está participando aqui nos comentários, eu quero desafiar os nossos amigos que estão aqui com a gente. Pastor Erlo, veja, pastor Brenha, pastor Bispo, e a Bíblia está dizendo que neste ciclo da vida, vem comigo, neste ciclo da vida, neste processo, começa lá o processo de metamorfose, do exercício de transformação. Isso vem maturidade. Quando eu enxergar esse processo de maturidade, nós vamos perceber que o evangelismo, ele usa de vários, é isso mesmo, de várias ferramentas, de várias abordagens, de vários métodos. Para quê? Para ter uma ótima colheita e uma ótima multiplicação. Quando eu reconheço isso, então a colheita se torna farta. É isso mesmo, se torna farta. E aí você vai perceber que a gente pode responder essa pergunta, então, o que é o ciclo? O ciclo do discipulado, você vai perceber que ele não é um evento. E aí ele vai caracterizar uma coisa fantástica e maravilhosa como um processo. Este processo, então, é o cumprimento da prática da grande comissão
E o que é, nada mais nada menos, fazer discípulos, batizando e ensinando. Ensinando e batizando. Olha, lembra lá? Duas pernas. Evangelismo público e evangelismo pessoal. Evangelismo público e evangelismo pessoal. Essas duas coisas não estão separadas, divididas, não, elas estão próximas. E quando a gente enxerga esse processo, você vai perceber que a gente tem, então, elementos, e eu quero chamar a sua atenção agora para esses elementos. Note, perceba aqui, ó. Então, eu vou lá dentro do preparo começar a identificar. É isso mesmo, identificar. Identificar quem? Qual é a matéria-prima que eu tenho na minha mão? E quando a gente fala de evangelismo, qual é a matéria-prima? Nós estamos falando dos nossos amigos interessados. Você vai classificar os nossos amigos interessados. Você vai identificar onde eles estão. Você vai ver qual é o ministério, qual é a porta de entrada que eles escolheram. Às vezes é o ministério infantil. São filhos ou são pais de filhos da igreja, de amigos, do clube do desbravador. Às vezes é um amigo pessoal, um vizinho. Às vezes você vai perceber que foi um amigo de trabalho. Então, ao identificá-lo, você vai perceber que lá no preparo, a gente consegue, então, nutrir esse indivíduo. Por quê? Porque eu preciso semear no coração dele. Qual é a maneira de semear? É com amizade. Veja, quando eu vou agora para o processo de semeadura, então eu preciso entrar com componentes do compromisso. Compromisso com o quê, meu querido irmão? Meu querido ancião, anciã e diretora de grupo. É isso mesmo. Você percebe que às vezes a igreja é que nem um grande campo de futebol. Tem 22 jogando e 80 mil, 60 mil olhando. Então nós temos que envolver todos nós. Entra o processo, na semeadura entra o processo do apadrinhamento. Esse processo do apadrinhamento frutifica a tal ponto que tem que fertilizar. Em outras palavras, é cultivar. Como? Através da amizade, através do carinho, através do amor. E o que a gente vai ter? Resultados maravilhosos. Aonde? No quinto passo, que é a colheita. Então, na colheita, eu entro com um processo amarelinho aqui, ó, de frutificação. É isso mesmo. Vai começando a ser orgânico, natural, e vai produzir o quê? Decisões dessa pessoa. E quando isso acontece, ele se torna um novo discípulo, então ele está disponível para fazer o quê? Para discipular. Quando isso acontece, nesse processo natural e orgânico, eu quero desafiar você a olhar para o que Ellen White fala sobre o método de Cristo. Existe uma maneira, pastor, existe um caminho, existe uma maneira. O pastor Erlo diz isso e muitas vezes, o pastor Bispo pratica isso nas suas séries. O que é? Nada mais ou menos, Ellen White diz que é o método de Cristo. Acompanhe comigo. Veja, eu coloquei o vermelhinho aqui, foi por minha conta, mas eu quero que você acompanhe comigo aí na tela. Veja, na página 143 do livro Ciência do Bom Viver, ela diz: unicamente os métodos de Cristo farão o verdadeiro êxito no aproximar do povo. O Salvador fazia o quê? Primeiro se misturava com as pessoas. E ao se misturar com as pessoas, você lembra-se, você certamente já plantou alguma coisa. Se não fez, não teve essa experiência, então faça. Quando você coloca a semente na terra, você precisou fazer uma covinha. Então você feriu a terra. E aí o que a terra fez com a semente? O que ela fez? Me diga aí, escreva aí o que ela fez? O que ela fez? Ela abraçou a semente e vem o processo do apadrinhamento. É isso mesmo. Quando a gente pratica o método de Cristo, veja, mistura-se, e aí o que Jesus fazia? Desejava-lhe o bem. E depois de desejar o bem, fazia o quê? Olha aqui, ó, criava um processo de empatia, de simpatia, que era maravilhoso. É isso mesmo. Então, meu amigo, minha amiga, você está disposto a fazer isso? Escreve aí se você está disposto a fazer isso. Escreve agora aí, escreve aí nos comentários, eu quero participar, eu tenho o desejo de fazer, é isso mesmo. Então, o que acontece? E eu quero desafiar você agora a não mais competir. Não mais competir. Nós não temos os ministérios para competir. Nós temos os ministérios para quê? Para somar ao reino de Deus. E quando a gente olha isso, então, a gente vai ver como praticar. E aí existe um caminho, uma trajetória de ensino. Então existe a pedagogia e existe a andragogia. A andragogia é como o adulto entende, a pedagogia é como a criança entende. E aí você vai trabalhar com o adulto as competências, o conhecimento. Dentro do conhecimento tem o saber. Você vai trabalhar com as habilidades, as experiências, que é o saber e o fazer. Você vai trabalhar com as atitudes. Essas atitudes vêm
de como aplicar esse conhecimento que você está recebendo. E aí você olha para esse quadro aqui, você vai ficar surpreso. Por quê? Porque dentro dessas etapas importantes, entre uma coisa é te falar o que tem que fazer, outra coisa é praticar, outra coisa é quando você aplica o conhecimento e aí vira maturidade, e outra coisa, então, se torna outra vez a teoria, porque você vai ter que ensinar isso outra vez. E aí o que é maravilhoso, o que é fantástico quando a gente enxerga isso? Porque a gente aprende, olha comigo aqui, ó, a gente aprende a conhecer. O que mais que a gente faz agora? A gente aprende a fazer, depois a gente aprende a ser. Por quê? Porque aquilo que eu aprendi lá atrás, agora eu começo a praticar, e aí eu entendo então que eu aprendo a conviver. Por quê? Porque agora eu preciso viver o evangelho, eu preciso viver essa mensagem maravilhosa. Bom, a gente já vai indo para finalmente, e eu pergunto para você, então, de quem Deus precisa para executar o ciclo do evangelismo? De quem? Responde para mim aí. De quem? Está apontando para quem aí? Para quem? Para você. Precisa de mim, precisa de você. Por que Deus precisa de mim? Por que Deus precisa de você? Olhe essa frase de Martin Luther King. Se um homem não descobrir pelo qual morrer, ele não está pronto para viver. Você já escolheu pelo que morrer? Certamente, assim, você está assistindo essa live, você é um homem, uma mulher de Deus, uma pessoa escolhida. Está me entendendo? Você entendeu o que Martin Luther King está dizendo? E veja, Ellen White reafirma esse processo a dizer o que para mim e para você? A igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Eu e você somos as pessoas indicadas para fazer o quê? Para salvar. Nós somos a igreja. E quando nós somos a igreja, você vai perceber que Ellen White continua dizendo que foi organizada para servir em sua missão, é levar o evangelho a todo mundo. E aí tem um ciclo bacana que mais ou menos representa aí você corta assim uma maçã, né? Então você tem esferas de influência, que você alcança os amigos, você alcança aqueles que estão mais próximos de você, você alcança depois de maneira mais detalhada. Um momento a gente vai trabalhar mais isso, quem sabe aí no seu distrito, quando passar a praticarmos esse ciclo. Então, indo para os finalmente, eu quero desafiar você a meditar comigo o que disse Maxwell aqui em seu livro, olhando para o processo de reprodução de discípulos. E ele trabalha aqui alguns elementos bem simples, bem básicos. Então ele diz o seguinte: para multiplicar eu e você, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, então eu faço e vocês assistem. Depois, eu faço e vocês me ajudam. Depois, você faz e eu te ajudo. Depois, você faz e eu assisto. Depois, você faz e outra pessoa assiste. E assim começa o processo de apadrinhamento e esse processo se torna orgânico. Então eu quero fazer uma pergunta para vocês, já ir para os finalmente, e eu quero fazer um apelo bem poderoso para você agora. Ó, levanta da cadeira agora aí. Olha para essa frase aqui, ó. Transforme a crise em oportunidade de crescimento. Quem sabe você vai dizer assim: puxa, eu tenho, pastor, só esse pedacinho. Puxa, só em janeiro eu posso fazer. Não, você pode fazer evangelismo o ano inteiro, mas em janeiro você tem a oportunidade de estimular os nossos irmãos a começar a ter um compromisso com Cristo. Você me entende? Olha esse cachorrinho na tela, olha o pedacinho de sol que tem ali. O que ele fez? Quando lhe oferecerem uma oportunidade, então aproveite ao máximo. É isso mesmo, aproveite ao máximo. E quando você aproveita ao máximo, você consegue olhar e dar significado à sua vida. Por quê? Porque a gente vai encerrar olhando para o ciclo. E eu quero fazer você pensar no seu processo de discipulado. Eu quero que você imagine quando que você, meu amigo, minha amiga, meu ancião querido e anciã querida, diretor e diretora de grupo, eu quero que você visualize aqui, qual foi a fase que você foi encontrado. Alguém semeou no seu coração? Alguém cultivou? Alguém colheu, te ensinaram a multiplicar, e várias pessoas dizem: não, pastor, eu tive que aprender sozinho. Então eu quero desafiar você. Vamos corrigir a rota? Vamos corrigir essa rota? E para corrigir essa rota, eu desafio você a terminar essa aula meditando nessa frase, e aí eu vou para os finalmente. Medite comigo nessa frase: qualquer um pode contar as sementes de uma maçã, mas só Deus pode contar o número de maçãs em uma semente. O que eu quero dizer com isso? E eu encerro aqui, e eu quero fazer um desafio para você. A participar conosco no evangelismo
do ancianato, depois no evangelismo da Semana Santa, depois no evangelismo das mulheres, depois no evangelismo jovem, depois no evangelismo da primavera e encerrar lá no final do ano com o evangelismo do reencontro. Eu quero desafiar e fazendo uma pergunta para você. Você tem coragem de ficar em pé aí? Você que está aí no carro, para tudo aí. Você que está com o celular, você que está com o celular. Quem sabe está num pequeno grupo aí. Para um pequeno grupo e desafia esse pequeno grupo a levantar agora e dizer assim: pastor, eu quero ser essa pessoa que na mão de Deus vai poder oferecer muitas oportunidades de salvação. Você quer? Então levanta agora. Levanta aí onde você está agora. Levanta agora porque eu quero orar por você. É isso mesmo, para tudo aí, você que está no sofá, levanta, isso é com você que eu estou falando, levanta agora, levanta. Eu quero orar com você, feche seus olhos, abaixa sua cabeça. E você que está no carro, não fecha o olho, fica com o olho aberto, mas presta atenção. Querido Deus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, que você ilumine esse grande homem, essa grande mulher que está assistindo agora, ou que vai consultar depois, ou que vai assistir depois, mas que ele se sinta tocado pelo Espírito Santo e em nome de Jesus se comprometa a participar desse processo maravilhoso do ciclo do evangelismo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E agora, daqui a pouco nós vamos ter as perguntas dos nossos queridos pastores e a gente continua. E aqui vamos com a primeira pergunta já. Manda bala. O senhor já respondeu, mas pode ser que alguém não tenha entendido ainda. Claro. Então nós vamos fazer uma revisão aqui. O que é o ciclo do evangelismo? Afinal de contas. Já deu a resposta, já respondeu. Mas pode ser que alguém não entendeu, então... Exatamente. Na mira da verdade aí. Ok, vamos lá. Anota a placa do caminhão. Para quem eu falo aqui? Aqui, vamos lá. Anota a placa do caminhão. Ciclo do evangelismo é fazer discípulos. Não é evento e é processo. Demanda um tempo. E para isso tem que praticar a grande comissão. Fazer discípulos, mas como? Batiza e ensina, ensina e batiza. Quando a gente vai para o caminho da multiplicação, a gente obedece à ordem de Jesus, pastor Bispo. Pastor Eden, mas você falou que vai lá, batiza, discipula, vai, vem, cumprindo a grande comissão. Mas alguém pode falar assim, mas o pastor e a gente já fez evangelismo durante o ano todo. O que é que eu posso fazer? Eu lembro do ciclo que você colocou aqui, recapitulando, é preparar, semear, cultivar, colher e multiplicar. Isso, exatamente. Vê se eu entendi certo. É isso aí. E agora, dá tempo? Alguém está lá, mas o que eu posso fazer? Será que eu estou agora em novembro? O que eu posso fazer em novembro? O que eu faço ainda para deixar umas alminhas aí para a gente ter substância para colher até o final do mês de janeiro? Qual é a sua sugestão, pastor? Ok, muito bem. Aconselhar um líder nosso lá. Primeira coisa, para quem olha aqui. Primeira coisa, meu querido amigo, ancião e anciã, se envolva no evangelismo agora e trabalhe com o que você tem. Olhe lá o Ministério Infantil, tem bastante gente? Se está tendo reencontro, tem a classe do Ministério Infantil? Tem o Ministério da Boia? Puxa, a minha equipe, a de som, a de áudio, está funcionando bem. Puxa, eu tenho uma equipe de recepção bacana. Então, olha para a sua equipe de apoio agora e aperfeiçoe ela para quando? Vou repetir. As sementes, pastor, para o evangelismo do ancianato sai agora. Mas eu vou descansar o campo. Tem gente que me falou a semana, eu vou descansar o campo. Amigo, férias a gente tira do céu. Aqui não dá tempo, porque se você tirar férias, o diabo não tira férias. Então o Espírito Santo também não tira férias. Então eu quero desafiar você. Beleza? Respondeu? Agora, escuta uma coisa, pastor Eden. Até veja, duas. Você tem o ciclo, né? Sim. Como você disse. Você tem os elementos importantes do ciclo. Sim. Você tem toda essa estratégia de preparo, de semeadura, de colheita, quer dizer, é um processo, não é? Exatamente. Não é o evento, como o pastor Bispo disse. Uhum. Agora, como que eu posso realmente me engajar? Quem são as pessoas? Qualquer pessoa pode fazer esse trabalho. Qualquer líder. Quem Deus usa poderosamente para fazer esse trabalho e para realmente tornar a obra efetiva. Pastor, se eu tivesse um bombom aqui, o senhor ia ganhar um bombom. Ou uma paçoca, o senhor ia ganhar uma paçoca. Prefere pé de moleque. Pois que seja, pastor. Pé de moleque. Então, todos aqueles que desejam ser salvos. Não deu para passar aquela historinha da estrela do mar. Então, o indivíduo foi lá, pastor, viu um monte de estrela do mar.
Aí pegou uma a uma e foi jogando. Aí passa o indivíduo atrás e fala, rapaz, você tá maluco? O que você tá fazendo aí? Ele falou assim, eu tô pegando, tô tentando salvar. Ele falou assim, olha quantas tem aqui. Aí ele falou para ele assim, você vai, desiste, é impossível. Ele falou assim, ó, pelo menos para essas que eu tô jogando no mar, eu vou fazer a diferença. Então eu quero fazer a pergunta para você e responder a pergunta do nosso líder. Quem pode participar? Quem quer fazer a diferença no reino de Deus. Amém. Quer dizer, pastor Erlo, pastor Bispo, pastor Éden, há lugar para todos, né? Na obra do Senhor, né? Porque às vezes a gente, sabe, essa pergunta para mim ela é tão significativa, porque enquanto você está dizendo aqui, eu estou pensando, né? A nossa igreja, em alguns momentos, ela se torna muito departamentalizada, não é? Por um lado, isso tem um lado estratégico e tudo mais, mas eu acho que chegou o momento da gente despartamentalizar um pouco esse processo e unificar e integrar em uma única missão. Exatamente. Não é isso? Porque quando eu olho e digo assim, olha, fazer evangelismo é apenas o trabalho do líder do ministério pessoal, eu achei extraordinário essa didática do cara pulando com uma perna só. Quer dizer, na verdade, nós caminhamos com as duas pernas, né? Então, eu acho que jovens têm que fazer evangelismo, criança faz evangelismo, desbravador faz evangelismo, até aventureiro está fazendo evangelismo, Ministério da Mulher faz evangelismo, todos fazem evangelismo, Ancionato faz evangelismo. Quer dizer, a gente leu recentemente aqui nas nossas reuniões aqui administrativas o livro Serviço Cristão, né? E ali a Ellen White é muito clara quando ela diz assim que salvar pessoas é obra vitalícia de cada cristão e da igreja adventista. Então, note, eu preciso parar com esse processo de departamentalizar esse negócio. Tem que integrar. E integrar. É o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Isso aí. E se a gente está dando essa oportunidade, né, pastor Erlo, para que os anciãos, como os líderes espirituais maiores da igreja, os copastores, eles assumam essa responsabilidade, é para o bem espiritual da igreja. E sabe o que eu estou pensando, pastor Éden? Sim. Que tem pessoas que começaram a ser preparadas para o batismo da primavera. Sim. E algumas ainda não foram batizadas. Exatamente. Que elas podem chegar lá. Reencontro, interessados no novo tempo. São tantas possibilidades de amigos da igreja que a gente tem que reunir todas essas equipes e começar a trabalhar, treinar, motivar, inspirar, para que a gente tenha uma colheita farta no final do mês de janeiro. Exatamente. Agora, o fato, pastor, é que às vezes a gente passa mais tempo disputando território para ver de quem é, do que passa mais tempo sendo útil para ser ponte. Pastor Bispo, você tem uma nota de R$50 aí? Agora não tenho, mas se precisar daqui a pouco eu já te arrumo. De 10? De 10? 10? Pastor... Não, aí é outro nível. Eu tenho de 200. Não, calma. 50. Aqui, ó. Eu só posso dar, para quem olha aqui, ó, aqui, ali, aqui, ó. Eu só posso dar o que eu tenho. O pastor Brenha falou assim, puxa, mas todos poderíamos fazer. Então eu pergunto, o que você tem para dar? Se você não dá para quem está do seu lado, lá na sua igreja, você quer dar para o outro de fora? Não, você tem que começar o discipulado dentro da sua igreja. Dentro da sua família. Daqui a pouco minha esposa está aqui, ó. Meu filho está aqui, por quê? Porque discipulado tem que começar dentro de casa. Então eu quero... Puxa, sabe o que é o maravilhoso, pastor Brenha? O nosso povo, pastor Hélio, já faz isso. E sabe o que o pastor Bispo e o pastor Jair queremos fazer? Nós queremos potencializar. Pastor, bem-aventurado é aquele que devolve. Mas olha que coisa linda aqui, olha. Eu acho que essa conversa aqui ela é tão produtiva e tão especial. Olha como as pessoas reagem rapidamente, não é? Concordo, pastor Brenha. Eu quero trabalhar nessa área do Senhor. Verdade, pastor. Ainda existe isso em nossa igreja. Precisamos unificar na missão em um só propósito, pastor Erla. Está aí, olha. Salvar pessoas para a eternidade. Eu quero ser usado. Todos aqueles que desejam ser salvos. Evangelismo é estilo de vida. Vamos trabalhar interagindo em todas as frentes da igreja. Amém. Olha, percebem? Isso daqui é um conceito, né? Que a gente começa a mudar a história. E aí eu fico pensando, né, pastor? A gente olha assim para a nossa
vamos colocar aqui de forma técnica, né? A nossa MPI, a nossa MCI, a nossa meta crucialmente importante, onde a gente sonha com 3.000 batismos, mas imagine se nós fôssemos unidos como um só exército, como a Eliante nos diz. 6 milhões, pastor. Não Que é? 3.000 batismos. Nós Mas queremos eu quero 6 milhões, dizer o nós queremos seguinte, toda a nossa região. Imagine se fôssemos unidos. Isso é a meta principal da igreja, salvar o perdido. É isso aí. Foi para isso que Jesus veio, né? E para isso nós Não estamos temos aqui, né? outra coisa a não ser salvar o perdido. É isso mesmo. Pastor Éden, Deus lhe usou hoje, Amém. eu tenho certeza. Deus usou você aí para trazer essa reflexão, né? E eu acho que a gente tem que ser aqui fiel ao nosso time, porque nós estamos exatamente com 56 minutos de conversa, de bate-papo, e a nossa proposta é não passar de 1 hora, né? isso aí. Foi assim a semana passada, e vai ser assim hoje também, e será na próxima sexta-feira, né? Afinal de contas, o pastor Hélio está com fome, né? E ele está, olha aqui, olha, o Gediel Unglaub colocando aqui, que bênção ter esse maravilhoso treinamento. Obrigado, pastor Gediel, que está aí também conectado com a gente, não é? Enfim, valeu, pastor Erlo, esse momento? Fantástico. Amém. Prosperou. Eu tenho certeza que você, querido amado irmão, amigo, tem todas as oportunidades, já pegou algumas dicas, anotou várias coisas. Antes do pastor sair de férias, pede o suporte dele para vocês fazerem a reunião com todos os departamentos. Não perca a oportunidade, que eu acho que a sua igreja pode começar o ano entregando nos pés de Jesus, ou aos pés de Jesus, algumas pessoas muito preciosas que vão chegar no céu pelo seu intermédio, porque você foi um instrumento poderoso. Não perca essa chance. Ellen White diz que muitos fariam se fossem ensinados. Vamos treinar, inspirar, motivar, que vai ter uma ampla e farta colheita. Obrigado, pastor Erlo. Obrigado, pastor Bispo. E pastor Éden, as suas palavras finais e a oração final, finalizando aí esse nosso momento tão grandioso dessa nossa segunda live de capacitação aí dos nossos anciãos, anciãs, diretores e diretoras de congregação. Maravilha. Muito obrigado pelo seu apoio e eu conto com você presencialmente. É isso mesmo, dia 18 eu quero ver você lá no NASP e em nome de Jesus você vai trazer todos os seus amigos do seu distrito, anciões, anciãs, diretores, diretoras de grupo. Vamos estar juntos para celebrar e você vai ter a oportunidade de ouvir muita coisa boa para você poder implementar. Então, muito obrigado pela sua presença. Que Deus te use tremendamente. Fica ligado, compartilha. Se teve algum ancião que não veio, algum ancião que não veio, copia o link, manda no WhatsApp para ele e fala para ele que ele faz parte desse time, do mesmo chamado que eu e você fazemos. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Eu oro, pastor, é isso? Então, eu quero convidar você para ficar em pé. Aí onde você está? Eu tô falando com você que está sentado aí. Fica de pé, rapaz. Levanta. Isso, você que está no sofá, levanta. Isso. Feche seus olhos, abaixa a sua cabeça. Você que está no pequeno grupo, levanta. Põe todo mundo em pé aí, vamos lá. Isso, vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para bater um papo, conversar e relembrar algumas coisas que a gente até já sabe, Senhor. Mas em algum momento da nossa fé, por algumas coisas que aconteceram, a gente deixou de praticar. A gente acredita, mas às vezes o corre-corre, ou muitas coisas que precisamos fazer para Deus, nos deixam às vezes longe da sua missão. Então nos ajuda, Senhor, a dedicarmos nossa vida, nossa família, nossos bens e talentos, para multiplicar o reino de Deus. Obrigado, Senhor, pela essa oportunidade, e eu quero orar em especial agora por todos os nossos amigos interessados. Quero orar pela equipe da comunicação aqui que está no bastidor e está fazendo a coisa acontecer. Então, ilumine a família de cada um, abençoe a todos nós, em nome de Jesus. E todos nós dizemos? Amém. Deus te abençoe e até mais.